Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, como é que vocês estão? Suas famílias, professoras, diretoras, vice-diretoras, espero que estejam todos muito bem. Estamos nós mais uma vez reunidos, à distância, mas reunidos para a nossa nova aula de língua portuguesa. Vamos lá? E se vocês acompanham o jornal, se vocês acompanham as notícias, tem muita gente querendo o relaxamento do isolamento social, querendo que a gente volte a frequentar as lanchonetes, os mercados, que volte a conviver com a família. Isso é compreensível, todos nós queremos, o quanto antes. Estamos muito que a nossa vida volte ao que ela era. Mas, como a gente sabe dessa preocupação do isolamento, né, do quanto é importante, não dá para relaxar. Não dá. Tem muita gente achando que pode andar, ah, não, tá gostoso o dia, tem sol, dá para sair fazer caminhada sem máscara, ah, não, tranquilo, e visitar a tia, participar de festas de jeito nenhum. Saúde, o mais importante agora é se cuidar, você protege quem você ama e você protege até as pessoas que você não conhece. A gente tem que levar em consideração que se der um boom nos hospitais, eles vão encher muito rápido e talvez não tenha leito para todo mundo. Então, é por isso que é tão importante se manter lá. Então, nem pensar em relaxar, nem pensar, firmes aí em casa. Daí eu fiquei pensando também, puxa, mas cansa tanto, né, ficar em casa, cansa tanto, aquela vontade de caminhar, eu tô com umas saudades da minha mãe, de ir lá pertinho dela. E aí eu fui ler sobre isso, sobre esse sentimento, e sabe o que eu descobri? Que existe uma profissão que as pessoas, os profissionais desse setor, eles vivem muito tempo no trabalho deles em isolamento social. Será que vocês já pensaram nisso? Olha só. São os astronautas. E eu achei essa reportagem aí, ó. Essa reportagem é de um astronauta que ele já estava em Terra, né, já tinha voltado para a Terra quando começou a pandemia. E ele é dos Estados Unidos, ele é norte-americano. E aí ele deu uma entrevista na época para esse jornal, para uma jornalista, contando que ele sabe muito bem o que é isolamento social, porque ele vive isso. Ele morou 1 ano, vocês acreditam? 1 ano inteirinho, sozinho no espaço. Ele e a nave espacial. E o espaço inteiro, aquele infinito. E aí, o nome dele é esse, ó, Scott Kelly. E o Scott, então, a moça que fez a entrevista, né, a jornalista que fez toda a reportagem, ela perguntou para ele assim, tá, e como é que é? O que você pode dizer pra gente? Como é que é viver sozinho? E ele fez um comentário muito interessante, que eu quero que vocês acompanhem e eu vou ler. Ele disse assim, não foi fácil, não foi fácil. Quando eu ia dormir, eu estava no trabalho. Quando eu acordava, continuava no trabalho. Voar no espaço é provavelmente o único emprego do qual você não pode se demitir. Sabe? Você já conheceu alguém que eu já conheci? Alguém que ficou muito brabo no trabalho, ficou louco da vida e disse, ah, eu não volto nunca mais aqui? Pois é, astronauta não pode fazer isso. Vai ter que ficar lá até terminar pelo menos aquele trabalho e só então decidir se ele não quer mesmo. Parece brincadeira, mas pensa no quanto é sério ficar nesse isolamento? E aí a repórter perguntou, e o que você fez, né? Que dica você daria para nós aqui que estamos vivendo essa situação? Nós estamos dentro do mesmo espaço, fechados lá em casa, pessoas assim, mais velhas, principalmente protegidas 100%, nem saindo para ir mercado, farmácia, nada disso, alguém responsável por elas é que está fazendo. Que dicas que você dá para a gente sobreviver? E olha que legal, ele trouxe umas dicas muito interessantes. Eu quero compartilhar com vocês. A primeira, ele falou de seguir um cronograma, ter um planejamento mesmo, planejamento de horários, acordar tal hora, fazer a tal atividade tal hora, ter tudo programadinho. Se você tem esse cronograma, tua cabeça fica preocupada em seguir aquilo e você não vê o tempo passar. Que é como a gente faz quando a gente está trabalhando, no dia a dia. Você tem o horário para buscar a criança na escola, horário para sair para trabalhar, horário para deixar o almoço pronto. Então mantenha esse cronograma, não é? Outra, não force o ritmo. A gente também tem esse detalhe. Ah, tô em casa todo dia, então, sábado eu limpo a casa, domingo eu limpo a casa, segunda a sexta eu limpo a casa. Eu vou terminar aquela coisa que eu tô fazendo, vou passar o dia inteiro fazendo aquilo. Não force o ritmo, vai no tempo, segue o cronograma, para descansar, faz outras coisas, respeita o sábado e domingo, respeita as noites de sono. Faça exercícios.
a gente não está fazendo. Mesmo que a gente não fizesse antes, agora a gente está fazendo muito menos. Porque antes a gente tinha caminhado até o ponto do ônibus, a caminhada até o local de trabalho, a circulação nos espaços, de ir para outros, né, do seu local de casa até o mercado, ou até... Enfim, você tinha mais movimentação. Agora a gente fica do sofá para a cozinha, da cozinha para o sofá, do sofá para a mesa, da mesa para a cama, volta para o sofá. E assim a gente vai. A gente restringiu muito nossa movimentação. Então precisa de uma prática de exercício. Precisa ser atividade física, de impacto, aquelas de academia? Não. Precisa de um alongamento, sabe? Um se espreguiçar, um se esticar, assim, ter um tempo para isso. Botar a mão lá no chão, esticar a coluna, respirar, fazer uma caminhada no quintal mesmo. E por último, tenha um hobby. Hobby é uma expressão não brasileira, da língua inglesa, que quer dizer uma atividade que te dê prazer. Faça alguma coisa que você curta, que não tenha a ver com trabalho, que você goste mesmo. Tenha uma atividade lá que te dê prazer. Essas 4 dicas... tem mais 2, eu estava esquecendo. Além dessas 4 dicas, tem escrever um diário. Olha que ideia legal. Escreva um diário. Eu fazia quando era criança. Escrever assim, hoje o dia, o que aconteceu, as coisas marcantes, como eu estou me sentindo. Uma ideia boa, fica aquele registro, você coloca ali também informações, hoje deu tudo certo, hoje aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Ajuda a gente também a dedicar um tempo para pensar na própria vida, para pensar nas próprias coisas, né? E, por fim, reserve um tempo para se conectar. Essa eu achei genial, porque eu fiquei pensando, como assim? Daí ele explica. Nunca o mundo esteve tão conectado, nunca as pessoas estiveram tão ligadas entre si, mesmo distantes. E é verdade, a gente está ajudando o próximo, quem pode faz doação, quem pode vai lá e entrega, quem pode liga para as pessoas. Então, isso é no mundo inteiro, não é só aqui na nossa cidade. Então, nunca estivemos tão conectados. Então, reserve um tempo para fazer isso, para se comunicar com alguém que está longe de você, alguém que você conhece, alguém que você não conhece. Pense como que você pode fazer essa conexão, né? Até nessa ideia mesmo de ser solidário, de doar alguma coisa. Legal, né? Eu achei genial isso. Ele também sugeriu umas outras coisas que a gente já tem feito, que é ouvir especialistas, né? A gente tem que seguir os especialistas, a Organização Mundial da Saúde, os médicos, os secretários, os ministros de saúde e o que eles nos orientam. São essas pessoas que entendem da questão da pandemia que nos dão as informações corretas. Então, ouvir os especialistas. E a outra, e lembrar dessa ideia de que todo mundo está junto, que todo mundo está ligado nessa mesma preocupação, nessa mesma torcida pela vacina, nessa mesma sensação. Hoje eu assisti uma reportagem, por exemplo, de lugares que já estão voltando, né, lá na Europa, em Portugal, voltando a ter uma vida quase igual a antes, a frequentar os lugares que frequentavam antes, tudo aos poucos, com muito cuidado. E eu fiquei feliz por eles. Então, se sentir conectado assim também, ficar feliz por aquilo que está dando certo, pelas coisas que estão acontecendo com os outros, certo? Então, se existe uma profissão que pensa nisso, a gente consegue, não consegue? É só pensar um pouquinho, respirar fundo, que a gente dá conta. E tudo isso faz parte já da nossa aula de língua portuguesa. Toda essa nossa conversa aí sobre o que está acontecendo conosco no mundo faz parte da nossa aula de língua portuguesa. Então, é hora de organizar o material. Caderno, lápis, borracha, caneta para os que preferem caneta e já registrem a data de hoje, ok? Muito bem. Com a data registrada, vamos retomar a informação que eu acabei de passar. As dicas do astronauta. Todas essas dicas têm palavras que nos chamam a atenção e eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras coloridas. Nas aulas anteriores, a gente estava falando de função das palavras. Para que servem? Elas não servem para a mesma coisa. Nós vimos palavras que servem para dar nomes, nós vimos palavras que servem para acompanhar os nomes e dizer se é um ser específico ou se é um ser dentro de um conjunto. Lembram? Muito bem. Agora essas palavras que estão em cores aí. O
que elas fazem? Como é que eu uso? Para que elas servem? Vamos ler com calma? Siga um cronograma. Não force o ritmo. Faça exercícios. Tenha um hobby. Escreva um diário. Reserve tempo para se conectar. Ouça os especialistas. Saiba que estamos todos conectados. Todas essas palavras coloridas, você acha que consegue dizer qual a função delas? Siga, force, faça, tenha, escreva, reserve, ouça, saiba. Para que você usaria? Ou em que situação você usaria essas palavras? Você tem isso fácil de responder? Se você ouvisse de alguém, siga em frente, siga as minhas dicas. O que essa palavra, que função que ela tem? Para que ela serviu? Tenho outras ali, ó. Além dessas, eu quero que você pense sobre o que essas palavras, como elas estão sendo usadas, o que essas palavras podem sugerir. Então, olha a dica que eu vou dar para vocês. Será que essas palavras fazem a gente pensar em convite? Será que essas palavras fazem a gente pensar em um aviso que está sendo dado? Em um conselho? Ou um pedido? Uma ordem? Ou uma orientação? Siga, ouça, escreva, faça. Todas essas palavras podem servir para todas essas funções, sim. Quando eu digo, venha na minha casa, venha, eu estou te convidando. Quando eu digo, não pise na grama, entre, eu estou dando um aviso. Quando eu digo, escute sua mãe, ela sabe o que está dizendo, escute, é um conselho. Quando eu digo, lave as mãos com água e sabão, é uma orientação. Então, sim, todas essas palavras servem para isso. Mas, prof, eu ainda não entendi direito. São palavras que a gente usa só para essa função? Para dar um conselho, para dar uma dica, para fazer um aviso? Vamos analisar? Agora eu quero que vocês observem essa imagem. Que acontecimentos você percebe aí? Eu já sugeri 4. Veja se você percebe esses 4 acontecimentos. Sim? Que função essas palavras têm, então? Quando a gente observa a criança brincando, mexendo, olhando, sorrindo. Vamos ver outro? E agora? Que acontecimento você observa nesta cena? Balançando, perfumando. Perfumando eu não observo, mas eu consigo imaginar que essas flores podem estar perfumando, florescendo, porque umas estão mais fechadinhas, elas ainda vão abrir, né? Então, essas situações apareceram naquele vídeo. Essas palavras são as palavras conhecidas como verbos. E para que servem os verbos? Vamos continuar tentando. A gente já viu lá de aviso, de convite, de orientação, conselho. Agora a gente viu aqui mostrando acontecimentos, né? Uma flor abrindo, uma criança sorrindo, mexendo, brincando. Vamos achar mais outra cena. O que a gente observa? O que acontece nessa cena? Eu observo que está chovendo, que está pingando, que está molhando. Eu até observo que está ventando, porque o galho balança, balançando. Vamos mais uma. O que acontece nesta cena? Eu observo o cachorro correndo, brincando, cheirando, cavando, girando. Todos esses acontecimentos, toda essa movimentação do animal, da planta, da chuva, da criança, da flor,
Todas essas ações, quando elas se transformam em palavra, elas são verbo. Essa listinha ali, ó, correndo, brincando, cheirando, cavando, girando, mostram um acontecimento, indicam que uma ação estava sendo realizada, ok? Uma ação por um ser vivo, uma ação por um elemento da natureza, como o vento, como a chuva. Então, os verbos, e é isso que a gente está conversando hoje, são palavras que indicam acontecimentos que estão representados dentro de um tempo. E eu já vou explicar melhor isso. Porque essas ações, elas podem já ter acontecido num passado, ou ela ainda pode acontecer no futuro. Esses acontecimentos podem ter se realizado no passado, pode estar se realizando agora ou podem se realizar no futuro. Então ele pode ter um tempo. Ele também pode indicar um estado, por exemplo, alegrar-se. Ele pode indicar o fenômeno natural, como apareceu ali da chuva, um processo que é do florescendo, a planta estava florescendo, é um processo. E a ação da criança mexendo, do cachorro cavando. Então, verbos são palavras que a gente usa quando a gente quer expressar uma ação, um acontecimento, um estado, um fenômeno ou um processo. Não é simples, essa é uma palavrinha difícil, mas é uma palavra que usamos muito. Acabei de usar, ó, usamos. Então, as palavras verbo vão ser estudadas aos pouquinhos. Hoje eu vou estudar um pouquinho só do verbo junto com vocês, tá bom? Mas, como eu sempre digo, tudo que a gente conversa é importante registrar. Porque se eu precisar voltar no meu caderno para conferir e lembrar o que eu estudei, está registrado lá. Então vamos lá? Quem escreve bem, tranquilo, e lê e escreve, vai copiar entendendo. Para quem está no processo de aprender, olha o verbo aprender, vai copiar também, só que vai aos poucos e com o tempo certo para copiar cada letra. É o exercício do traçado da letra, ok? E aquelas palavrinhas que já consegue ler, leia enquanto você escreve. Vamos lá? Um tempinho para copiar esta informação. Copiado? Muito bem. Então, nós registramos o que são verbos. Mas vamos analisar com calma. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora.
Lembram que antes a gente tinha olhado essa imagem, esse vídeo, e dito que o menino estava brincando, mexendo, olhando, sorrindo? Aqui eu escrevi diferente. Conseguem ver ali a parte colorida? Aqui eu escrevi brincar em vez de brincando, mexer em vez de mexendo, olhar em vez de olhando e sorrir em vez de sorrindo. Por que, professora, que você escreveu assim? Porque essa é uma característica muito importante do verbo. Lembram que o substantivo podia ir para o plural ou ficar no singular? Isso era flexionar o substantivo. O artigo também. O homem, a mulher. Os homens, as mulheres. Isso é flexionar, quando ele sofre uma mudança. O verbo é a palavra que sofre muitas mudanças. Uma delas é que ele vai para o passado ou para o futuro, ou mostra uma ação que está acontecendo no presente. E se ele não estiver mostrando nenhum desses tempos, ele fica nessa forma aí. Essa é a forma como se fosse o nome do verbo. A gente chama de forma nominal mesmo. É como o verbo está na sua forma natural, sem mostrar tempo, sem mostrar plural, porque o verbo também vai para o plural, sem mostrar número, plural é número, né? Singular e plural. Enfim, o verbo fica desse jeitinho aí. E esse jeito de terminar também é uma característica dele. Ele sempre vai terminar de 3 formas, ou com ar, brincar, ou com er, mexer, ou com ir, sorrir. São essas 3 formas do verbo terminar quando ele está na forma dele nominal, na forma que a gente chama de infinitivo, tá bom? Esse é o nome técnico, não precisa nem guardar na memória, mas é importante conhecer. Vamos ver aquele outro da flor? A mesma coisa, ó. O balançando virou balançar, o perfumando, perfumar, e o florescendo, florescer. O mesmo com a chuva. Chuva é um fenômeno natural. Quando está acontecendo, ela está chovendo. Saber que vai acontecer, chover, pingar, molhar. O mesmo com a cena daquele cachorrinho, lembram? A mesma coisa. O que ele está fazendo é correndo. Mas se eu estivesse usando o verbo sem dizer que ele estava fazendo, era correr. Correr, brincar, cheirar, cavar, girar. E olha o jeito de terminar desses verbos. Então estamos conversando sobre verbos no infinitivo. Ou seja, aquela forma que não muda no tempo, que não muda no modo, que não muda no número. E vai sempre terminar em ar, ou ir. Tá bom? Muito bem. A informação que a gente acabou de conversar é essa aqui, ó. Verbos no infinitivo. O infinitivo é a forma nominal do verbo, sem nenhum tempo ou modo verbal, terminando em ar, ou ir. Conversado sobre isso, hora de registrar. Vamos lá? Mais um tempinho e vamos colocar isso no nosso caderno.
Ok, tudo registrado, está na hora de exercitar. Como a gente está falando sobre o verbo e que ele tem uma forma que é a forma original, a forma nominal dele, quando ele vale como um nome, e ele termina em ar, ir, eu quero ver se vocês são capazes de descobrir, é um desafio. A tarefa de vocês é descobrir, daqueles verbos que eu coloquei dentro de um retângulo, qual é o verbo, qual é a ação que ele fica, né? Como é que ele fica no formato, mostrando o acontecimento acontecendo, não consegui escolher outra palavra, mostrando o acontecimento, o fato, certo? Então vai ser assim, ó, vocês vão procurar aqui nesta tabela qual é o verbo que se encaixa nesta outra tabela aqui, entendido? Vocês vão descobrir qual é o verbo que se encaixa e escrever ali na coluna da ação. Então, os verbos que a gente tem aqui são verbos que indicam comandos, ordens. Mas eles não estão aqui em forma de comandos e ordem. Eles estão em forma do infinitivo, em forma nominal. Na outra tela, vocês estão com a ordem ali. Vocês vão ter que descobrir qual é o par dele e escrever do lado, ok? Então, vocês já vão copiar e responder, tá bom? Um tempinho para copiar e já responder. Vamos lá?
E aí, foi fácil ou difícil? Tenho certeza que foi fácil. Então a gente vai corrigir, ok? Se eu tinha aquela coluna com a ordem, eu tinha que descobrir qual era a ação, o verbo na forma nominal. Veja se ficou fácil. Vocês devem ter chegado nessa resposta. Force. Não force o ritmo, foi a dica do astronauta. Mas o verbo force, na sua forma nominal, é forçar. Siga, seguir. Faça, fazer. Tenha, ter. Ouça, ouvir. Mantenha, manter. Lembram que eu disse para vocês que o verbo tinha essa característica de mudar muito de forma, de ser muito flexionável? Aí está o exemplo. Olha como o verbo seguir, por exemplo, se transforma. Seguir fica siga, nesse jeito que eu estou usando, num jeito de dar um comando, uma ordem. Siga as orientações. Olha como o verbo manter se transforma quando eu uso ele nessa forma de dar orientação. Mantenha as atividades físicas. O verbo manter muda muito. Olha o verbo ter, esse é muito difícil. Tenha juízo. Tenha atenção. Então essa mudança do verbo, esse jeito dele se transformar, dele mudar de forma, é uma característica muito grande. Por isso ele acaba sendo uma das palavras difíceis da gente aprender na língua portuguesa. Mas por outro lado, a gente usa muito, né? O tempo todo, porque a gente está falando de coisas que precisam... preciso lavar a louça. Olha, eu usei ele na forma nominal. Você pergunta para o filho, lavou a louça? Lavou. Você falou no passado. Lavou a louça que eu pedi? Pedi no passado. Então a gente usa o tempo todo. Né? Vou escovar os dentes. Escovar. Vou escovar. Escovei os dentes já, posso dormir tranquila. Escovei. Ok? Muito bem. Vamos continuar então. Estávamos falando desse tipo de verbo. O verbo que posso usar no convite, que eu posso usar para fazer para dar um conselho, para dar uma dica, para oferecer uma contribuição, uma orientação. Então, todo esse jeito de usar o verbo também é uma função dele. Essa função é chamada de modo imperativo. Esse nome é fácil de memorizar. Por que ele é imperativo? Porque parece que vem de ordem, de imperador. Não dá uma hierarquia para o verbo? Parece que ele dá um comando, uma ordem. Essa forma de usar o verbo, então, vai ser sempre nesse tipo de tarefa. Essa aqui que a gente já conversou. Eu uso para fazer um convite, para dar um aviso, para dar um conselho, para fazer uma orientação, para dar uma ordem, para fazer um pedido. Os verbos, quando estão sendo usados com esta função aí, são os verbos no modo imperativo. Então, hoje a gente vai conversar especialmente sobre isso. Modo imperativo do verbo. É aquela forma de expressar uma ordem, de fazer um convite, oferecer um conselho ou dar uma orientação. A gente vê em placas, sabe? Placas assim, abra sem bater na porta. Ou não fume. Né? Você não vê? Não pise na grama. Então são comandos, lave as mãos, use as máscaras. Então, essas orientações, esses conselhos, esses avisos, são escritas que precisam, que exigem o verbo no modo imperativo. Vamos registrar? Informação para ter no caderno.
Mais uns minutinhos para a gente colocar isso que a gente conversou. Vamos lá? Registrado? Há pouco eu disse, mas eu vou repetir a pergunta porque eu quero que vocês respondam para mim. Em quais situações utilizamos os verbos no modo imperativo? Em que momentos a gente utiliza? De que forma a gente utiliza? Ou a gente visualiza? Onde vocês já tiveram contato com esses modos? Lembram? Acabei de dar os exemplos da plaquinha do não pise na grama, use a máscara, lave as mãos. Esses são alguns lugares. Mas eu trouxe para vocês outros 3 que eu quero que vocês já lembrem. Olha 3 exemplos aqui, ó. Um deles, eu espero que vocês tenham lembrado, são os cartazes de campanha. Lembra que a gente fez uma aula sobre isso? Lembra que vocês tomaram esse cuidado de escrever lá, né? Entre sem sapatos, deixe os sapatos na porta, lave as mãos. Lembram que vocês tiveram ideias geniais? Eu vi alguns cartazes muito legais. Muito bem, então esse é um cartaz. Esse cartaz que eu trouxe é da campanha de vacinação da H1N1. Já é, apesar dele ser super atual, ele é de uma outra localidade e já é também de outra campanha, uma campanha já passada. Mas ainda assim, o verbo está no imperativo ali, ó. Vacine-se, deixe a gripe para lá.
Viram os dois verbos vacinar e deixar, mas usando na forma de orientação, porque é uma campanha. O segundo exemplo, apesar de estar ali de um jeito divertido, que foi feito como um infográfico, foi feito como se fosse uma combinação de desenhos e palavras, é uma receita. Duvido que você que adora cozinhar não tenha pensado na receita, que diz lá, modo de fazer. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos que dizem ali, ó, bata bem os ovos com o açúcar. Tem outro que diz, adicione o leite e mexa, misture. Então o adicione, o bata, faz parte da receita. Verbos no modo imperativo. Por que a gente usa na receita? Lá na campanha, porque a gente está orientando. E na receita? Também. Você está dando orientação para a pessoa que está fazendo aquele alimento, usando aqueles ingredientes, para ela saber como usar. Não é? Então, olha de novo para orientações, para ensinar, né? E por último, eu trouxe as dicas, as instruções, né? Mais do que dicas, são instruções para a produção da máscara caseira. E da mesma forma, ali nas instruções também, organizado por etapas, tem o texto e tem a imagem para ajudar no entendimento, mas a escrita também vai aparecer lá. Pegue um pedaço de tecido, dobre outra vez. Então, o verbo no imperativo vai aparecendo durante todo o texto. Por quê? Para orientar a pessoa a fazer. Então, cartazes de campanha. Receitas culinárias. Até a receita do médico. Receita médica também, porque se você lembra de uma receita, o médico diz lá, tome um comprimido a cada 12 horas, né? Tome uma colher de xarope antes de dormir, não é? E, por fim, o manual de instruções. Quando a gente tem um equipamento novo ou precisa de construir alguma coisa, a gente vai seguir as orientações, ligar a televisão, por exemplo, acabou de receber a televisão, ou vai construir, produzir algum equipamento em casa, sei lá, você que gosta de fazer montagens, né? Tem brinquedos que vêm com essas orientações. O manual de instruções vai trazer os verbos no imperativo, certo? Então, nossa aula de hoje foi uma pinceladinha sobre verbos para a gente pensar, conhecer e aprender mais uma palavra. Vocês vão ficar atentos e prestar atenção nos verbos que estão no dia a dia da nossa fala, dos lugares que a gente lê, escreve, tá bom? E eu me despeço mais uma vez, muito feliz por ter vivido essa noite, esse momento com vocês, né? Por ter tido mais um tempinho de aula com vocês. E quero que a casa de vocês receba chuva. Todos nós precisamos de chuva, mas essa chuva de amor aí, chuva de carinho, que seja muito, muito, que inunde a casa de vocês de carinho, ok? Fiquem bem, até a próxima, a gente se vê na próxima aula.